Bom, quando a gente fala dos bandeirantes, a gente está se referindo ao fenômeno colonial, né? E é o braço duro da colonização, né? Desbravadores, mas desbravadores que vieram realmente atropelando aquilo que existia aqui. Isso significa, era o domínio do local, né? Era subjugar os povos originários, né, daqui, ou aqueles que não se atentassem, né, a aceitar. Veja que essa narrativa a gente ouviu poucos anos atrás, 4 anos atrás. Aqueles que não se aceitam, né, aqueles que não concordam, que vão embora ou se adequem. Não é isso? Então é uma narrativa de força. Então, o Bandeirante ele vem realmente nessa perspectiva do rolo compressor, que nos foi apresentado num primeiro momento como aquele que traz um modelo civilizatório que estaria chegando, que está chegando para ser colocado no país, em desconsideração aquilo que havia originalmente. Então, é uma narrativa de força. Então, a gente tem que entender isso. Mas ela existiu. Né? Não dá para falar, isso não existiu na história, foi perverso e por isso deve ser esquecido. Não. É uma marca da história. E volto a dizer, a cultura ela é um fenômeno dinâmico. Seja pelo amor, seja pela dor. Né? São respostas que têm que ser dadas, né? Para uma realidade. Para uma realidade. Nessa Constituição, quando se pensa nas populações originárias, o caipira está num outro lugar. Já não é mais a busca por entender os povos originários. Já é quase que uma generalização dos povos originários em diferentes processos de adequação, como aconteceu com os africanos. Já não era mais interessante qual povo, qual etnia em si, mas já era um agrupamento. Foram narrativas que vieram da África, colocadas em um contexto social, cultural, geográfico, dado, localizado, e ali gerou isso. Então, o caipira a gente normalmente estuda a partir daí. O mais profundo disso, né, quais os povos que estavam aqui que originaram isso, a gente já volta aos estudos indígenas, aos estudos afro-referenciados, que grupos étnicos vieram para cá. A priori, num primeiro momento, o estudo do caipira é a partir disso, é a partir daí. Esse encontro existiu, né? Aí eu tenho que pensar ele assim, era o português originalmente, era o indígena daquele lugar, porque, bom, eram diferentes populações indígenas em diferentes localidades do Brasil. Eram diferentes grupos étnicos africanos que foram utilizados com interesse econômico em diferentes lugares do Brasil. A gente fala assim do macro grupo étnico linguístico banto, que vem em grande medida no primeiro momento ali no século XVI da África Central, Ocidental, onde hoje a gente tem Angola, Congo e Moçambique, mas mesmo nesses 3 países conhecidos hoje, são muitos grupos étnicos. E nem sempre foram os mesmos para os mesmos lugares. Eles têm similaridades, mas não são necessariamente os mesmos. Então, em Minas, é sabido que foram escolhidos grupos que sabiam lidar melhor com pedras preciosas, porque a ideia era trabalhar nas minas. Para o estado de São Paulo, quem já tinha uma proximidade com algum tipo de conhecimento do cultivo de cana ou produtos similares. Então, é outro negócio bastante interessante. A escravização foi muito calculada. O indígena não, era onde ele estava, o bandeirante chegou, é o que estava ali, foi mais resistente, lutou, era o extermínio, mas eram as respostas que estavam ali. E o negro tinha esse cálculo. Quem vai para onde fazer o quê? Em diferentes momentos da história. Então, do século XVI ao XIX, nós vamos ter a presença banto marcada no Brasil, muito forte. Então, a gente vai pegar desde os primeiros lá, então vários historiadores vão discutir ainda essa data inicial, mas é um consenso século XVI. Os primeiros escravizados que chegam no Brasil são de origem banto. Século XIX, nós vamos ter uma outra onda de escravização muito forte, já trazendo negros de outra região. Costa ocidental africana, mais acima, região do Benin, hoje chamado Benin, antigo reino do Daomé, Nigéria, né? Então, por isso que se fala muito dos Yorubás,
né? No Benin, muitos Fons e os Jejes, mas outros grupos também, da Guiné, né? Parte do Mali, também vieram, mas em uma quantidade bem menor. E de Moçambique, que também são bantus, mas são bantus que vão chegar já no século XIX, que é mais próximos, né, ao que foi, a gente tem como a abolição da escravatura. Então, esse conjunto, a gente, quando vai estudar o caipira, primeiro, a gente desloca, o caipira está onde? Então, é importante aquela primeira questão de a gente pontuar qual é a região que a gente pode chamar onde o caipirismo, ele existiu, ele existe. Então, que é essa zona caipira, ou esse território caipira. Então, a gente tem uma dimensão geográfica e espacial dele, histórica. Então, eu vou estudar esses encontros nessa vertente, desse lugar, com essas respostas, que já são analisadas de modo diferente em outros lugares que eu não tenho a configuração daquilo que por nós e por esses pesquisadores foi denominado de caipira. Né? São os mesmos encontros lá no sul, mas a gente não fala isso no sul. A gente vai falar de outra narrativa ali que se constitui, mas é o mesmo encontro. É o europeu, o nativo do lugar e o negro, no primeiro momento, e depois os outros que vão chegando. A questão de construção do que seria um grupo étnico é extremamente complexa e também tem desafios no mundo da antropologia para se definir isso. Mas assim, num consenso, é aquilo que constitui um atributo de língua, um atributo cultural no qual a língua é importante, né? Por isso que quando eu falei agora há pouco, macro grupo étnico-linguístico. Então, a etnia é muito ligada à ideia de uma construção de linguagem, de forma de dizer o mundo, forma de interpretar o mundo. Então, ela compreende um complexo um pouco maior do que é esse dizer-se, né, no mundo, como eu interpreto, e que normalmente leve a uma ancestralidade, que é construída, vai sendo passada de geração em geração. E que aquilo vai se consolidando, ganhando forma, expressão e identificação. Né? Identifica aquele grupo. Aquele grupo consegue ser identificado assim. Eu não acho que o caipira constitua uma etnia. Né? Não dá para a gente definir isso, por conta exatamente dessa diluição. E a gente tem sotaques na língua portuguesa configuradas ao universo caipira, mas não é uma outra língua. Né? É uma interpretação de mundo, muito pautada, como eu disse no primeiro momento, nesse catolicismo popular, né, que se enraiza junto ao povo, vindo de Portugal, mas que já era presente lá, que já era presente na África. Muitos africanos de origem banto que vieram para cá já conheciam a fé católica. Né? Então, quando eu olho, por exemplo, para os negros, quando eu penso do afro-caipira, as irmandades negras religiosas. Então, assim, não é algo diferente, é algo que já tem. Ela tem a diferença que é própria, é num lugar distinto, é numa cultura original distinta, mas que chegando aqui ela se acomoda numa língua em comum que já existe. Né? Então, não configura uma etnia, porque senão a gente teria que pensar que o caipira é um sujeito à parte do brasileiro. Não, é um dos muitos, das muitas faces do ser brasileiro. Né? Do que é ser brasileiro, é uma dessas muitas faces. É uma das muitas faces do sujeito paulista, do sujeito mineiro, é uma dessas muitas faces. E eu diria que é uma face que permeia de algum modo todos nós. Todos nós, mesmo o sujeito que vai para a cidade. Quando a gente pensa nessa migração do interior para a capital, esse sujeito que vai para a capital, ele leva tudo isso, só que ele vai configurar isso de uma outra maneira lá. Então, a construção de uma ideia de um grupo étnico, ela avança por muitos detalhes, que aí são discussões teóricas muito ampliadas, para a gente poder dizer, não, já é. Né? O caiçara, por exemplo. Né? Embora há autores que vão remeter a isso a essa possibilidade. Eu diria que o caiçara ele tem uma proximidade muito íntima com as matrizes indígenas com as quais ele convive e na qual, culturalmente, ele constitui uma cultura já dialogada de uma maneira mais ampla, muito pautada na presença do indígena.
muito pautada na presença do indígena. Então você vai ver costumes caiçaras que estão muito colados nos costumes indígenas. Mas os indígenas, sim, diferentes nações, né, diferentes grupos étnicos indígenas que gestaram uma cultura que alimenta a constituição do ser caiçara. Então eu vejo o caiçara e o caipira muito mais como um modo de vida, um modo de ser. Não configura narrativas que eu possa dizer, uma outra narrativa para além, muito distinta do que tem no Brasil. Né? Ela tem sua especificidade, ela tem suas características e que são importantes de serem preservadas. Mas ela não configura ali uma linha muito que separe, que distingua de uma maneira muito rígida, conceitualmente falando, de outros sujeitos. Então, são sujeitos que dialogam, são sujeitos que vão beber nessas fontes, gostam dessas fontes, que remetem a uma ancestralidade bastante diversa, e na qual ele, se é africano, né, origem africana, eu olho para o batuque, ele vai ter essa intimidade. Se ele olha para a folia de reis, ele vai ter aquela característica, mas não é algo, poxa, muito diferente, né, muito isolado, não seria isso. Né? E nem estou dizendo que etnia tem que ser isso também. Por isso que eu falo, é um desafio. Raça e etnia, né? Eu diria que a grande discussão é essa, né? Raça e etnia. O que configura a constituição de uma nova etnia, por exemplo, como aconteceu, e aí acho que fica mais didático dizer isso. Nós tivemos alguns africanos que, no período da escravidão aqui, ou mesmo pós-escravidão, eles retornaram ao continente africano. Eles retornam. Então, é muito conhecido um grupo que vive no Benin, né, que retorna, que são brasileiros, são africanos, né, filhos de africanos, nascidos no Brasil sob o regime escravocrata, que são originários do Benin, de diferentes etnias, muitos deles de origem Fon, e eles retornam para a África. Eles retornam. Só que eles retornam com os costumes que eles aprenderam, que eles desenvolveram aqui. Então, eles vão levar lá o costume da procissão, um pouco da fé católica, um português que eles conseguiram preservar, mas já misturado com a língua deles. Várias características que, quando eles chegam lá, eles não se identificam mais em nenhum grupo étnico. Nos costumes daqueles grupos étnicos, porque eram costumes muito diferentes já. Muito diferentes, muito distintos. De comida, hábitos de vestimenta, de música. Peraí. Então eles não se adequam mais. E eles passam, então, a ser vistos como um outro grupo. E, de fato, constitui um outro grupo étnico. Porque tem o português sendo falado ali, junto com as línguas originais que eles ainda lembravam, os costumes que eles não querem abandonar, então a procissão para Jesus Cristo, costumes que eles não tinham lá, né? Que não eram hábitos de nenhum outro grupo étnico. Poxa, e aí, vocês vão abrir mão desse hábito ou não? Porque uma das coisas para configurar também, porque quando a gente estuda a etnia, uma das características, até pensando com a relação da escravidão, é abrir mão da sua cultura. Negar a sua língua, negar os seus costumes. Isso era um fenômeno que era dado ao escravizado. E isso configurava, olha, aí ser absorvido no meu grupo. Não era só por pertença sanguínea. Era por costumes. A gente tem uma narrativa muito interessante que é a bíblica. Quando a gente pega a figura de Moisés, o que vem nascido das águas. Moisés é um nome egípcio, não é um nome hebraico, é um nome judeu. Moisés é tirado das águas, né? Criado, né, pela filha do faraó, né, com costumes egípcios. Então, boa parte, quando a gente olha ali a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, se você pegar livros antigos, por exemplo, o livro dos mortos do Antigo Egito, tem muita coisa similar. Por quê? Porque ele viveu sobre costumes culturais egípcios e era visto já como egípcio. Quando que ele volta à própria cultura dele, ao grupo étnico dele?
que é determinado em grande medida pela cultura. Quando ele volta? Quando ele vê um hebreu apanhando pelas mãos de um egípcio. Aquilo volta toda essa memória dele, né? Uma memória que ele nem construiu tanto assim, porque ele foi pego criança nas águas, mas que ele carrega no corpo. Então também tem uma parte corporal biológica que ele carregava no corpo, e aquilo o convoca a uma resposta. E ele então vai, agride o egípcio e mata o egípcio. E ali há uma reconstrução, há uma total revolução na pessoa de Moisés, e ele vai então se reaproximando do grupo original dele e se afastando do mundo egípcio. Veja, não é tanto a característica olha, eu quis isso, eu forcei ser assim. É uma resposta que ele traz em algo que ele carrega. E que é quase uma convocação, né? Um chamado. Que a gente chama isso muito de ancestralidade. Uma hora ela vai gritar. Né? Mas aí ele altera, de novo ele vai se aproximando da comunidade dele, das pessoas, costumes, os hábitos, os modos, aí sim. Aí você tem essa constituição caipira, ele tem características próprias, mas ele não chega a configurar isso tudo nessa dimensão.